Em relação ao câmbio, eu acho que o ponto que você tentou tocar olha, pode ser que tenha realmente nós estejamos em uma fase de um fluxo atípico, mas pode ser que esse fluxo atípico seja hedge. E se esse fluxo atípico for hedge, pura e simplesmente, por que a gente não faz a intervenção no swap e sim a gente faz no spot? Bom, porque o que a gente está vendo é que a gente tem uma saída de dividendos maior e a gente teve também saída de recursos, né? A gente está vendo saída de recursos, inclusive mais recentemente em pessoa física em volumes menores. Isso não na verdade, procura por hedge em si, é um hedge em termos de... é um hedge que se faz presente através da saída física do câmbio. Mas isso não significa que a gente não vai atuar daqui para frente swap. A gente sempre olha, né, as demandas, olha os fluxos, vê o que está mapeado na Petax, o que é saída física de fato, e a gente escolhe o melhor instrumento. Acho que a gente tem uma liberdade entre os instrumentos, e não em nenhum momento a gente está passando a percepção de que a gente só vai atuar em um ou em outro instrumento. A gente vai analisar caso a caso. Até agora a análise foi de que era importante atuar no spot pelo tipo de fluxo que a gente estava vendo. E se isso chama mais especulador, eu acho que... eu não gosto da palavra especulador, né? Acho que o Gabriel já falou sobre isso. Eu acho que o mercado é um conjunto de preços, né? E é um conjunto de preços que tenta refletir opiniões e que não são só de investidores financeiros, são de investidores do mundo real. Como eu disse, gente fazendo hedge, pessoas que estão fazendo projetos de longo prazo. Então, nós não olhamos nesse sentido, nós simplesmente tentamos ver se aquele movimento tem alguma disfuncionalidade, se está tendo algum gap de liquidez, se alguma coisa aconteceu num período que já tem um fluxo que está muito atípico. Isso significa que não existe defesa de preço, e sim uma interpretação, né, naquele momento, de que se o Banco Central não atuar, a disfuncionalidade pode levar, né, a uma reação de mercado que poderia ter sido combatida, né, por uma intervenção, e é para isso que as reservas existem, de novo, sempre dizendo que não é para fazer política monetária, não é para gerir dívida pública, é sim para combater disfuncionalidade de mercado. Obrigado. Gabriel, quer falar? Timóteo Exame. Vamos lá, vou tentar traduzir aqui para vocês o que Roberto Campos Neto quis dizer, além de indagado já pelos colegas jornalistas, sobre esses movimentos de leilões que têm sido executados pelo Banco Central. O Banco Central tem várias modalidades de leilões, entre eles aqueles leilões à vista, que foram vários que aconteceram agora, que são aqueles que o Banco Central coloca dinheiro ali no mercado sem previsão de recompra. Existe o hedge cambial, que na tradução para a nossa linguagem seria o seguinte: pessoas, investidores, seja pessoa física ou pessoa jurídica, buscando comprar dólar como um movimento de proteção. E a gente já falou muito sobre isso aqui com vocês. Quando isso acontece, essa busca por um ativo que tem mais proteção, tende também a trazer alta do dólar. Só que nesse momento a gente também tem uma sazonalidade de aumento de demanda por causa de aumento de remessas do câmbio. Então, aí, Roberto Campos Neto explicou um pouco sobre essa estratégia do que tem sido feito nos leilões e de que nada desses leilões foi buscando ou mirando política monetária. Vamos voltar a ouvir agora Gabriel Galípolo. O preço se desloca, também acho que vai na direção de responder o que você estava comentando. O que eu acho que é importante sobre o tema fiscal é um pouco do que eu estava respondendo aqui para o Fábio. Assim, esse é um processo que realmente os debates com a sociedade e com o Congresso, às vezes, demandam realmente um tempo que é próprio, natural e bem-vindo do processo democrático, mas a gente sabe que no mercado financeiro também as coisas se impõem, né? Ou seja, a velocidade, você é obrigado a andar naquela velocidade, e vai existir isso. Acho que o que é muito importante, e eu estou aqui simplesmente transmitindo qual é a minha leitura a partir do fato de que eu estou na posição que eu estou hoje e sou chamado eventualmente para ter diálogos, esclarecer a comunicação. Quanto mais clara a comunicação de todos nós que estamos aqui no governo for clara, nesse sentido de que existe sim um processo contínuo que tem que ser feito para você resolver as questões que envolvem esse tema. Só um ponto no câmbio. Eu acho que a nossa atuação nos últimos tempos mostra exatamente que a nossa atuação não é para, vamos dizer assim, ir de frente a uma percepção de piora de prêmio de risco, e sim
uma percepção de disfuncionalidade em fluxo. Tanto é que a gente teve vários movimentos de percepção de piora de risco nos últimos tempos, onde não teve nenhuma atuação. Inclusive, em alguns momentos, com forte reclamação por parte de vários. Então, eu acho que a atuação histórica do Banco Central mostra que a nossa função não é combater uma percepção de prêmio de risco pior, e sim entender por que a gente está vendo a disfuncionalidade, qual é a característica dela e se é um caso de disfuncionalidade onde prover liquidez faz com que o processo se torne mais organizado. A gente não quer, a intenção não é mudar o rumo, e sim organizar o processo, evitando disfunção na negociação de câmbio. Sheila Plato BR. Vamos lá, então, olha, Roberto Campos Neto, que trouxe mais aqui algumas pontuações, disse que, olha, quando vemos reserva, não pensamos em, quando vendemos reserva, não pensamos em dívida ou puramente também em questão de política monetária para definir ou determinar a taxa básica de juros. Existem as disfunções que em alguns momentos requerem realmente as intervenções como tem acontecido. Intervenção não pode ser tão pequena que não faça efeito e nem tão grande que retire a percepção de hedge ou de proteção, como a gente chama no mercado, né? De novo, todas as vezes que a gente fala de hedge cambial, a gente está querendo dizer que são investidores comprando moeda, comprando dólar como forma de ter um ativo que realmente se desvaloriza e que não se valoriza e que não se desvaloriza, tá? Ele que falou também que era preciso atuar no spot pelo tipo de fluxo que tem acontecido, tentando explicar esses movimentos, esses leilões que estão sendo escolhidos. E aí, de novo, eu repito para vocês, além de uma questão de uma busca pelo câmbio, de uma saída física mesmo da moeda, que é tradicional nesse período, também de aumento de remessas por parte das empresas, o que tradicionalmente nesse período já aumenta essa busca, essa demanda por câmbio, que é o que a gente costuma ver. Então, falas muito importantes em relação ao câmbio nesse momento, tanto feitas por Roberto Campos Neto, como também por Gabriel Galípolo, inclusive sobre esse ponto especulação, que o próprio Campos Neto chegou a dizer, o que está aqui, ó, na tarja aqui para vocês. Não gosto da palavra especulação, porque o mercado não é uma entidade única, puramente dita, que tenha como fazer uma ação coordenada de tal forma para dizer que esse é apenas um momento especulativo montado. Portanto, falas, inclusive, ali do próprio Roberto Campos Neto, acompanhamos também Gabriel Galípolo pontuando sobre essa questão do câmbio. E, nesse momento, a gente segue acompanhando a continuidade da coletiva de imprensa, essa que era a coletiva de imprensa para o relatório trimestral de inflação.